Olá, caros espectadores. Obrigada por terem escolhido este vídeo e terem dedicado o vosso tempo para me assistir. Todos os anos, dia 14 de fevereiro, é dia dos namorados. Por quê? Será que este dia não significa apenas stress desnecessário para os homens? O que lhe devo dar? Será que ela vai gostar? Eu já não dei isso no ano passado. Será que ela me vai achar sem imaginação se eu lhe der a mesma coisa todos os anos? Por que os mesmos problemas todos os anos? Afinal, quem foi Valentim? Qual era a sua aparência? E por que é que o dia 14 de fevereiro tem este nome em sua homenagem? E por que é o dia dos apaixonados? Há quanto tempo existe o dia dos namorados? E quem o criou? Como podem ver, caros espectadores, há muitas perguntas, e vou tentar respondê-las agora. Aliás, o meu vestido não tem nada a ver com o dia dos namorados. Na verdade, comprei-o para o carnaval. O maldito vestido barroco é apertado e desconfortável, mas a estilista acha-o sexy e disse que também seria apropriado para o dia dos namorados. Provavelmente porque estou praticamente nua da cintura para cima. Para melhor compreender tudo isto, é importante saber como funcionava o direito da família no Império Romano do século III. A sociedade romana estava dividida em três classes: nobres, também chamados patrícios, cidadãos livres, chamados plebeus, e escravos. A escravatura só terminou com a dissolução do Império Romano. Para os nobres e cidadãos, aplicavam-se as leis da pátria potestas e do pater familiar. Isto significava que o marido tinha poder absoluto sobre a sua mulher, os seus filhos e todos os seus bens. Só ele podia decidir qual dos seus filhos casaria com quem. O pai escolhia também os cônjuges dos seus filhos, sem que estes tivessem qualquer direito de dar a sua opinião ou de se opor. O pai e marido, como chefe de família, também tinha autoridade sobre os seus filhos casados, as suas esposas e os seus filhos. Tinha também o direito de abandonar os filhos recém-nascidos se não os quisesse, filhos com deficiência, filhos nascidos fora do casamento ou filhos nascidos por razões financeiras. O casamento era permitido apenas dentro da mesma classe social. Assim, os nobres casavam apenas com nobres, e os plebeus apenas com plebeus. Os escravos, obviamente, eram excluídos. Por isso, as considerações estratégicas e financeiras eram primordiais na escolha de um cônjuge para os filhos. Se o casamento não correspondesse às expectativas, poderia ser dissolvido. Mais uma vez, sem o consentimento das crianças envolvidas. O pai, como chefe de família, também decidia sobre o divórcio. A possibilidade de uma criança casar dependia da sua condição física. Assim que uma rapariga tinha a sua primeira menstruação, era considerada em idade de casar. Ainda me lembro da minha primeira menstruação, que me assustou. Pensei que estava doente. Tinha 11 anos e meio na altura. Assim, em Roma, as raparigas podiam casar aos 12 anos e os rapazes aos 14. É por isso que o casamento infantil ainda hoje existe em alguns países árabes. Porque esses países já fizeram parte do Império Romano, e esta tradição persiste até hoje. Contudo, em Roma ainda persistia a contradição de que os soldados só podiam casar-se após deixarem o serviço militar. Os soldados só podiam casar com mulheres da burguesia. Esta lei foi revogada pelo imperador Septímio Severo ainda antes da época de Valentim. Quando uma rapariga se casava, perdia automaticamente o poder do pai e passava para o controle do marido, que também podia dispor dos seus bens. Isto era conhecido como casamento manus. No entanto, esta prática já tinha sido abolida na época de Valentim. Mesmo após o casamento, a rapariga permanecia sob o poder do pai. Isto permitia-lhe decidir separar-se do marido e reaver os seus bens. Contudo, isso só era possível se ela não tivesse cometido adultério.
Havia também a possibilidade de um casamento sem cerimónia formal. O futuro marido, escolhido pela própria filha, podia comprar a mulher do pai dela na presença de 5 testemunhas. Se o marido maltratasse a mulher, esta podia anular o casamento. Esta forma de casamento era chamada de coenzio. Outra opção era a coabitação, a que hoje chamamos união estável. Ao fim de 1 ano, esta transformava-se automaticamente em casamento e podia ser dissolvida pela mulher caso esta não dormisse em casa do marido durante 3 noites consecutivas. Este tipo de união era designado por coabitatio ou USUS. Ambas as formas de união referidas exigiam, naturalmente, que o homem e a mulher pertencessem à mesma classe social. O homem podia divorciar-se da esposa no caso de esta ser infiel ou infértil. É claro que as pessoas de classes sociais diferentes também podiam viver juntas, mas não podiam casar. Isto era chamado de concubinato. Portanto, na Roma antiga, o casamento só existia entre pessoas da mesma classe social e nem sempre se baseava no amor. Não se podia casar com alguém de uma classe social diferente. Valentim era bispo de Terni, na Úmbria. Se não sabe onde fica Terni, temos um mapa do Google para si. Terni está mesmo no centro da imagem. E é assim que a cidade se parece. A imagem é da administração municipal de Terni. Publicado online em Vivi Terni. Ser bispo era ilegal, pois os cristãos ainda eram perseguidos no Império Romano naquela época por não seguirem as leis do governo. Valentino também não as seguia e, como sacerdote em Roma, casou amantes que, segundo a lei romana, não podiam casar por não pertencerem à mesma classe social. Valentino ofereceu flores do seu jardim ao casal que acabara de casar ilegalmente. Agora já sabe porque é que as pessoas trocam flores no Dia dos Namorados. O imperador Cláudio sentiu que a sua autoridade política estava tão gravemente ameaçada por Valentim e pelos cristãos que o condenou à morte. Este visava também impedir imitações. Para garantir que o maior número possível de pessoas testemunharia a execução de Valentim, o imperador Cláudio escolheu cuidadosamente a data e o local. A data coincidiu com o Festival da Fertilidade, Lupercalia, que se realizava todos os anos em Roma entre 13 e 15 de fevereiro. O imperador Cláudio escolheu o dia 14 de fevereiro. O nome do festival contém a palavra lupus, que significa lobo. Traduzindo, o festival significava defesa contra o lobo e envolvia sacrifícios de animais que eram posteriormente preparados e consumidos. Após a refeição, sacerdotes nus em peles de animais corriam pelas ruas de Roma, brandindo chicotes e açoitando mulheres para aumentar a sua fertilidade. Era um grande divertimento para a população romana, muito semelhante ao carnaval. O festival tinha como objetivo comemorar a fundação de Roma. Foi por isso que o imperador Cláudio escolheu o dia 14 de fevereiro como o dia da execução de Valentim. Selecionou o campo de Fiori, a Praça das Flores, como local. A praça ainda hoje existe. No seu centro, ergue-se um monumento ao sacerdote e filósofo Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira ali existente a 17 de fevereiro de 1600. 3 questões permanecem sem resposta. Desde quando é que o Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, é celebrado como um feriado para os apaixonados? Afinal, foi executado por casamentos ilícitos. Desde 469. E quem o instituiu? Foi o Papa Gelásio I que o canonizou no bicentenário da sua morte e proclamou este dia como o Dia dos Namorados, um dia para oferecer flores. Como era realmente a aparência de Valentim? Esta é uma questão que o designer 3D Cícero Moraes, nascido em 1982 no estado brasileiro de Santa Catarina, também se colocou. É especializado em reconstruir rostos usando computadores e crânios. O crânio de Valentim está localizado na igreja de Santa Maria in Cosmedin, em Roma, como pode ver nesta imagem. E é esta a aparência exterior da igreja, construída no século VI e situada no bairro de Ripa. Este é o resultado da reconstrução facial gerada por computador por Cícero Moraes, de 2017. Esta é a possível aparência de Valentim, com base em fragmentos do seu crânio. Usando este modelo como ponto de partida, tentamos também apresentar-vos, caros espectadores, uma imagem de Valentim.
quando era mais novo e quando era mais velho. No entanto, a idade de Valentim e a data da sua execução é desconhecida. A sua data de nascimento já não pode ser determinada. Mas o Dia dos Namorados não seria o mesmo sem rosas. Porque damos rosas e porque é que a rosa é considerada a flor do amor? Será verdade? Não, noutras culturas, a rosa é também considerada uma flor da morte, utilizada nos cemitérios. Talvez ambas as interpretações sejam verdadeiras porque, na antiguidade, os romanos e os gregos dedicavam a rosa aos deuses Afrodite, Eros e Dioniso, ou seja, à fertilidade. Ou talvez ao renascimento. Será por isso que se atira uma rosa sobre o caixão num funeral? O Dia dos Namorados é em fevereiro, e não temos rosas nos nossos jardins nesta altura. As rosas para o Dia dos Namorados são trazidas de avião do Quênia, Etiópia e Equador. E o seu cultivo requer muita água, que já é escassa nestes países. Além disso, as rosas são preservadas com pesticidas nocivos, e o voo consome combustível desnecessariamente. Senhores, será que devem parar de dar rosas às vossas esposas ou namoradas no Dia dos Namorados? Acho que isso causaria problemas. Ou estão a pensar noutra coisa? Vou tirar este vestido agora mesmo. Está a apertar-me em todos os lugares. É muito desconfortável. Mas antes disso, quero despedir-me e agradecer por terem assistido. Desejo-vos um Dia dos Namorados aconchegante e até breve. A sua Chiara Endrazzi.